Então, boa tarde a todo mundo, boa tarde aos alunos, boa tarde quem vai assistir a gravação depois, dia 5/11, né? A gente tem um pouco para conversar, tem algumas questões em aberto e vou conversar com vocês agora. E também hoje a ideia é falar sobre a segunda avaliação, né? Então, a gente tem aí algumas propostas e a ideia é finalizar rápido isso aqui para que vocês coloquem a mão na massa, vocês possam estar elaborando aí a segunda avaliação de vocês. Quero fazer um feedback aí do que a gente viu até aqui, para que a gente chegue até nesse momento de fazer a segunda avaliação, tá? Então, dia 10 de setembro ali a gente começou, mostrei o plano de ensino para vocês, quem tem dúvida das avaliações, né, é só clicar aqui que vocês acessam o plano de ensino e vocês já sabem o que a gente está fazendo. Vocês fizeram um texto lá sobre vocês, a gente viu uma parte introdutória, alguns termos falados em epidemiologia, a história de John Snow, a gente depois no dia 17 participou daquele seminário, né, um seminário de extensão lá que tratava sobre aquelas apresentações, para vocês verem como funcionava, e também deixei uma resenha do Mapa Fantasma, dei o livro do Mapa Fantasma como indicação. Depois a gente foi falando um pouco sobre a natureza e uso da epidemiologia, né, a gente viu um pouco sobre isso também, e já deixei um documentário para vocês irem percebendo a questão social da epidemiologia, algumas outras ferramentas. No dia 1º, a gente também conversou um pouco já sobre outras questões voltadas, aquele capítulo 1 sobre epidemiologia básica, né? E também tinha uma atividade que era por áudio, e essa atividade eu estava pendente com vocês. Então, essa atividade, hoje eu editei ela, tá no YouTube já. Eu não vou mostrar ela para vocês agora, a gente deixa ela um pouco mais para frente, para não confundir com a avaliação, tá? Mas vai ser uma atividade participativa ainda, vocês escutarem os áudios que vocês fizeram lá, já tá no YouTube, quem quiser ver, tá lá. Mas daí, depois da avaliação, eu coloco ele ali para a gente conversar sobre ele também. Então, eu tinha 3 pendências com vocês. A primeira eram esses áudios, então hoje eu editei de manhã, coloquei no YouTube, já está lá. Quem quiser se escutar e escutar os colegas, já está lá na pasta de vocês lá. Bom, no dia 8, né, para quem me perguntou sobre a avaliação, então no dia 8 vocês fizeram uma atividade avaliativa, que era um questionário com questões dissertativas, tá? Essa é a pendência que tem ainda, porque essa avaliação eu vou corrigir agora à tarde, depois que acabar a aula aqui, vou fazer as correções. Então, essa é a atividade que está pendente e hoje é a única pendência, tá? Normalmente, pessoal, o prazo regimental são 15 dias úteis, né? Então, como a avaliação era para ser entregue até dia 15, então, se a gente for contar, ali não deu 15 dias úteis ainda. Estou dentro do prazo, mas eu vou corrigir elas hoje e hoje já saem as notas para vocês. Aí a gente viu mais um pouco, a gente começou a falar sobre a natureza e a epidemiologia, depois a gente falou sobre processo de saúde e doença, né? De 2 formas, primeiro um contexto histórico, depois a questão epidemiológica em si, né? Como a epidemiologia trata o período pré-patogenia, o período da patogenia e o desenlace, ou seja, aquilo que acontece depois. E aí também tinha uma outra atividade lá que era para fazer, para assistir o documentário, né? Que falava sobre a poliomielite. E esse eu também li agora pela manhã, as respostas de vocês. Quem quiser lá, eu dei um feedback para todo mundo, né? Então, essa era outra pendência que também já foi resolvida. Então, ficou só a avaliação que eu espero resolver tudo hoje, finalizar tudo hoje. Mas aqui foi um negócio legal, assim, gente, porque acho que 9 pessoas fizeram, né? Uma copiou da internet e a outra fez uma linha. Tirando esses 2, as 7 pessoas escreveram textos bem legais, assim, ficou muito bom mesmo. E eu lembro que na semana passada, eu acho que foi até a Milena, que perguntou como que a gente pode ajudar, né, a questão de resolver os problemas de saúde, de gestão, e eu acho que aqui é um grande exemplo da gente não ter vergonha das coisas que a gente faz, sabe, pessoal? Os textos de vocês, os resumos de vocês ficaram muito legais, então, pô, naquele grupo lá cheio de negacionista que vocês têm, joga o documentário lá, embaixo coloca esse resumo de vocês, né? É impossível alguém assistir um documentário como esse e não ter uma percepção diferente dos acontecimentos, ler um resumo daqueles que vocês fizeram, ou vocês mesmos começarem a criar um blog ou alguma coisa para escrever os textos de vocês. Não precisa ser externo, não precisa deixar aberto para as outras pessoas verem, se não for essa a intenção. Mas comecem a organizar esses textos, assim, porque tem coisa bem escrita, tá? É uma turma que tem esse é o lado bom da turma de vocês, tá? Não tem ninguém, assim, com extrema dificuldade de escrita, que não consegue escrever um parágrafo, a gente tem esse problema às vezes. Então, já que é uma turma que tem essa capacidade, valorizem isso em vocês, tá, pessoal? Porque ficou bem legal.
E não é só o escrever, né? É a percepção que vocês têm, que eu acho que já está bem claro, de que a questão da saúde coletiva, a questão da epidemiologia tem muito mais a ver além da saúde, e vocês deixaram isso bem claro nos textos lá. A questão social, do engajamento da população, da liderança política, né? Eu fico me questionando, será que o presidente americano teria tido esse engajamento todo se ele mesmo não tivesse adquirido essa doença? Não sei, espero que não tenha relação, né? Mas aquele entendimento de que a população, quando se une em busca de problemas coletivos, ela consegue atacar os problemas e tentar resolvê-los, né? E todo mundo escreveu isso no texto e ficou muito bom, tá? Então esse é o elogio que eu deixo aí para vocês, dos pequenos resumos, mas bem elaborados ali que a maioria fez, tá? Para quem copiou da internet, eu não vou nem ficar falando aqui, né? Eu já disse para vocês, entre copiar na internet e não fazer, eu prefiro que não faça, eu não perco tempo tendo que ler cópias da internet, porque se for para ver alguma coisa da internet, eu mesmo vejo na internet, não preciso que ninguém me copie e cole, né? Eu tenho essa capacidade de pegar o artigo lá e ler ele sem precisar de alguém plagiando, né? Então, além de tudo, é crime, tá? Então, fica essa dica aí que eu já falei outras vezes para vocês. E a atividade era bem clara, que era para vocês fazerem o que vocês acharam no documentário, tá? Não copiar de nada pronto da internet. Tirando isso, né, a gente tem aí as aulas que eu fiz assíncronas, né, na verdade, a aula do dia 22 foi síncrona, e a gente comentou mais sobre a parte histórica aí dessa questão de definição do que é processo de saúde e doença. E no dia 29 eu fiz uma gravação de uma aula falando sobre o modelo explicativo do processo de saúde e doença. Quem não assistiu essa aula, e eu acho que a maioria assistiu, porque teve uma visualização assim, né, compatível com o número de alunos, vai ter dificuldade de entender a avaliação. Então, para quem não assistiu a aula ainda, é extremamente necessário assistir essa aula do dia 29, porque ali estão todas as explicações sobre esse entendimento, né, do que é processo de saúde e doença, nesse modelo epidemiológico, baseado, claro, naqueles autores do livro que a gente tem como base, que é organizado pela professora Rui Carol. Então, ali, está tudo descrito, e quem entendeu o que está nesse material vai ter maior facilidade de fazer nossa segunda avaliação, tá? Qualquer dúvida, a gente me interrompam, tá? Por favor. Bom, a partir daí, a gente tem a aula de hoje, então, né? Que eu vou explicar essa segunda avaliação. A proposta será apresentada aí as dúvidas respondidas, prazo e expectativa do que se espera serão abordados. Então, tá aqui a atividade, né? Eu já deixei ela em PDF ali para facilitar. E tem aqui a entrega. E como a gente tem uma aula extra amanhã, né, pessoal? Isso vai estar no calendário acadêmico de vocês. Ao invés da gente ter aula no sábado, né? Todo mundo deve estar trabalhando aí, alguma coisa assim. Eu deixo esse prazo aí para vocês focarem em realizar essa atividade, essa avaliação. E eu deixei dois vídeos aqui que vai ajudar vocês. O primeiro vídeo é um videozinho que eu gravei para todos os alunos, mostrando como utilizar o Google Meet e o Canva para fazer apresentações. Ah, professor, por que o Google Meet e o Canva? Porque o Google Meet e o Canva, se vocês entrarem com o login do IFSC, vocês têm as ferramentas amplas de utilização dessas duas ferramentas. Então, é muito melhor de utilizar. O Google Meet, vocês podem fazer a gravação, ou seja, o vídeo, né, que eu estou pedindo agora para a segunda avaliação, e podem usar o Google Meet junto com o Canva, caso queira fazer em modelo de slide, assim como os professores fazem com vocês, tá? E deixei também um outro vídeo aqui. Deixa eu só... Fala, Eduardo, antes de continuar, fala, diga. Boa tarde, professor. Eu já fiz vários trabalhos no Canva. Sobre a apresentação, a gente tem que aparecer ou pode estar fazendo slides e deixando a nossa voz por trás, explicando os tópicos. Tá, eu vou explicar passo a passo ainda a avaliação, mas assim, ó, claro que eu não vou obrigar ninguém a aparecer. A ideia não é essa. Mas eu gostaria que vocês refletissem assim. Vocês estão na universidade, vocês saíram da escolinha da tia Joana, né? Estão na universidade agora. É o momento ideal para vocês ensaiarem várias habilidades e competências. Então, o que eu recomendo? Percam essa vergonha de aparecer em público, tá? Então, quem tem webcam e pode gravar, apareça no vídeo. Treine isso, porque vocês vão precisar no ambiente de trabalho. Se vocês estão fazendo um curso de gestão, no mínimo espera-se que vocês assumam a coordenação de alguma coisa. Uma das primeiras escalas hierárquicas aí.
Então, vocês vão ter que trabalhar com o público, vocês vão ter que falar em público. Não tem melhor momento para ensaiar isso do que na universidade, tá? Então, assim, eu tenho vergonha, professor, na escola eu nunca precisei, eu sempre dei um jeitinho, né? Pegue esse momento e apareça. Apareça nos vídeos, comece a treinar, que quando vocês forem fazer qualificação de projeto, forem apresentar trabalho em outras coisas, forem fazer entrevista de emprego, esse treino é essencial. Tem pessoas que já têm facilidade, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu sei que sempre tem alguém que tem vergonha, tem trauma, né, do tempo da escola. Então, apareçam. Nesse segundo vídeo aqui, gente, tá o material dos alunos do semestre passado, da turma do semestre passado. Então, o que é isso aqui? Obviamente, eu não quero que ninguém copie o que está aqui. Mas ali vocês vão enxergar várias possibilidades de se fazer essa avaliação. Vocês vão ver que vai ter gente que aparece, vocês vão ver que tem gente que não aparece, vocês vão ver que tem gente que gravou só uma vez, assim, e não se importa se o áudio tá bom ou não, e tchau, e mandou assim mesmo. Vocês vão ter gente que fizeram coisas muito legais, tem gente que trouxe entrevistados, teve uma aluna ali que trouxe uma médica para falar sobre uma patologia, teve gente que fez entrevista, teve gente que apareceu, deu a cara a tapa, organizou um material com qualidade, fez no Canva um material gráfico bem elaborado. Então, tem de tudo. É óbvio que a ideia é que vocês se baseiem nos que vocês acharem que ficaram melhores, porque é a qualidade, né? E a ideia é que todo mundo avance, tá? Então, isso aqui vai ajudar para elaborar quem tem dificuldade. E esse material é para vocês terem uma ideia como que ficaram as apresentações desses seminários do semestre passado. Tá? Mas eu vou explicar primeiro aqui o que é para fazer e depois a gente volta para essa parte. E minha sessão do IFES que fechou aqui. Deixa eu abrir ela de novo aqui. Bom, eu tento sempre, né, fazer um passo a passo aqui para facilitar para vocês. Então, acho que está bem claro aqui, mas se quem tiver alguma dúvida, me interrompa e a gente vai conversando, tá? Então, a entrega dessa avaliação, ela é até quando? Até dia 15/11, tá, gente? Então, vocês têm 10 dias para fazer essa atividade. São 3 aulas. O final de hoje, a aula de sábado, de amanhã, e a aula da semana que vem, que é dia 12, eu vou deixar disponibilizada para vocês fazerem também, mas a 1h30 eu vou entrar, e quem tiver alguma dúvida de gravação, não de fazer o trabalho, né, mas de enviar o vídeo, alguma coisa nesse sentido, aí eu auxilio nesse dia 12, e por que até dia 15? Porque daí, como dia 15 é feriado, então eu deixo ali sexta, sábado, domingo e segunda para quem tiver algum problema terminar. O que eu recomendo, gente? Quem não sabe gravar, quem nunca fez uma atividade assim, quem não entendeu nada sobre o conteúdo ainda, não deixe para o último dia que não vai conseguir, tá? É só uma dica que eu dou, que eu sempre falo isso para os alunos. Então, vamos lá. Como que vai ser essa avaliação, né? Como forma de ampliar o prazo para a leitura, elaboração e melhorias da segunda atividade avaliativa, as condições para a mesma estarão aqui descritas. Então, os alunos abaixo ficarão responsáveis por elaborar uma apresentação em áudio e vídeo. Formato MP4 é o melhor, tá, gente? Porque o MP4 ele é mais comprimido, então ele vai ter um tamanho de arquivo menor e fica mais fácil para editar o vídeo. Então, no Google Drive ele já sai, no Google Meet ele já sai em MP4. Alguém for usar alguma outra ferramenta para gravar, tente colocar o arquivo em formato MP4. Sobre determinada doença, e vocês já sabem a doença de vocês, porque quem assistiu a aula eu já deixei lá. E você deve renomear o vídeo com o seu nome. Então, vocês vão me mandar o vídeo e vão colocar o nome, pelo menos o nome de vocês, tá? Porque com o nome de vocês, eu posso saber qual é, né, e colocar na ordem certinho. Será disponibilizado um link para envio dos vídeos, que devem conter entre 5 e 10 minutos de conteúdo, tá? Por que entre 5 e 10 minutos de conteúdo? Porque, primeiro, que vocês são 9, né? São 9 alunos aí, 7 normalmente que fazem as atividades, então vai dar um pouco mais de 1 hora de vídeo. Segundo, que 5 entre 10 minutos para fazer um resumo é um tempo suficiente. Professor, mas deu 12, 13 minutos, não tem problema, tá? Agora, se é de 5 a 10 minutos, não é para fazer uma gravação de 30. Tem que sintetizar o conteúdo
e deixar ele encaixado aí entre 5 e 10 minutos de conteúdo. O link para vocês mandarem esse arquivo já está aqui, tá? Então, é uma pasta do Google Drive e dentro dessa pasta vocês vão arrastar esse arquivo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, às vezes, o que os alunos fazem? Eles colocam o link onde o vídeo foi gravado e aí eu não consigo baixar. Eu preciso que vocês me coloquem o vídeo nessa pasta, porque daí depois eu vou baixar esse vídeo e vou editar ele num vídeo só, tá? Então, tem que prestar atenção. Tem que jogar o vídeo de vocês aqui para dentro dessa pasta. Mas aí qualquer coisa vocês me procurem e a gente vai vendo sobre isso. Eu vou editar esse vídeo, né, e ele vai ficar lá no YouTube igual o tal da turma anterior. Depois de todo mundo entregar, a gente vai criar na próxima aula posterior, esse teste, um critério avaliativo para isso. Nós vamos elaborar. Vocês vão ser gestores, né, vocês vão fazer a avaliação de pessoas, de processos. Então, a gente vai criar um método de avaliar esse vídeo. E todo mundo vai avaliar os vídeos dos outros, né? Todo mundo que fez, obviamente, né? Então, vocês vão avaliar, a gente vai criar uns conceitos, a gente vai criar uma nota para cada conceito, um peso. Todo mundo vai assistir o vídeo de todo mundo, vai fazer essa avaliação, eu vou fazer em conjunto também, a gente vai criar a média, e essa média vai ser a média da avaliação, tá? E mais um ponto, vocês vão eleger a melhor apresentação, uma só, tá? Porque o professor também não ganha tanto, assim, para comprar 500 livros. A melhor apresentação, eu vou mandar aí para a casa de vocês um livro de presente aí para aqueles que vocês mesmos elegeram como melhor apresentação, tá? A ideia é motivar, mas ao mesmo tempo, né, quem se esforçar aí nessa atividade, a gente vai eleger. Lembrando que os critérios serão escolhidos por nós todos, tá? Então, o melhor vai ser a partir do momento que todo mundo fizer esforço para isso. Lembrando, gente, que se vocês forem ver as apresentações anteriores lá, vocês vão ver que tem gente que não tinha nem notebook, a pessoa gravou só com o celular, fez um quadrinho na parede, e mesmo assim ficou muito legal. Então, aqui a questão não é avaliar a ferramenta de informática que vocês têm, mas sim a criatividade, né, e esses pontos que a gente pode colocar em perspectiva. Minha sugestão, tá, é sempre aquilo que eu falo, estou dando de sugestão as melhores ferramentas de acordo com as nossas possibilidades. O Google Meet para gravar, porque daí vocês podem fazer que nem eu estou fazendo aqui, a gravação. E se alguém quiser fazer outra, pode fazer, mas eu recomendo o Google Meet. E, né, o Canva também, porque o Canva é como se fosse um slide, mas ele está cheio de ferramentas ali também para vocês usarem. E vocês podem pegar modelos pré-prontos e só adaptar para o que vocês precisam. Então, eu acho que fica legal também. Como que a apresentação pode ser feita? Que foi a pergunta também que foi a Eduarda que fez, não, né? Foi quem que fez a pergunta? A Rebeca, né? Acho que foi a Eduarda, desculpa. Pode ser, então, através da elaboração de slides com narração e aparecendo. Pode ser um convite para uma pessoa que trabalha na área de acordo com a doença que vocês pegaram, para vocês fazerem uma gravação conversando com essa pessoa, né? Você fazer perguntas como se fosse uma entrevista. Pode ser um bate-papo com um colega da turma, então quem quiser combinar aí de fazer uma dupla, as atividades são separadas, mas aí se quiserem fazer um vídeo, cada um trocando uma ideia com a doença do outro, como se fosse um podcast, pode fazer também. E podem fazer de outras formas que eu não imaginei aqui agora, tá? Então, vocês têm a liberdade de estar fazendo da forma que vocês acharem melhor. Vocês vão ver ali que cada aluno fez de um jeito, né? E foi a primeira vez também que os alunos fizeram, então a tendência é que sempre isso vai melhorando. Aos que possuem acesso apenas pelo celular, a questão da criatividade e esforço na busca por melhores formas de apresentação serão valorizados, tá? Então, quem aí não tiver não tem um computador, uma webcam boa, só tem que fazer tudo pelo celular, eu vou levar isso em consideração também, tá? Esse esforço adicional. Tá, professor, a gente já entendeu, é para gravar um vídeo aparecendo, com áudio, com as imagens, um material gráfico que chame a atenção, entre 5 e 10 minutos. Mas o que é para eu falar nesse vídeo? Né? O que eu preciso fazer? Então, para quem não assistiu a aula anterior, vai ter um pouco de dificuldade. Para quem assistiu, sabe que quando a gente fala de algum patogênico relacionado à epidemiologia, a gente tem fatores pré-patogênicos, fatores patogênicos e formas de desenlace e outros pontos que acontecem. E tudo isso pode ser abordado dentro da apresentação de vocês, tá? Por exemplo, coloquei um exemplo aqui. Alguém ficou responsável para falar sobre a gripe espanhola.
Eu vou fazer um vídeo entre 5 e 10 minutos falando sobre a gripe espanhola. Eu posso dizer o que é, se ela é uma bactéria, se ela é um vírus, se ela é um protozoário, a etiologia desse agente, se ela tem algum fator de transmissão específico, se tem fator genético, quais são os fatores sociais da gripe espanhola, né? Tem fator socioeconômico que influencia, político, cultural, psicossocial, fatores genéticos, multifatores, o período que essa doença é adquirida no suscetível, tem alterações bioquímicas, histológicas, fisiológicas, tem sinais e sintomas, né? Tem cronicidade nessa doença ou não, quais são as formas de se prevenir essa doença e demais curiosidades dessa doença. Pessoal, assim, é óbvio, eu já falei isso para vocês nas outras aulas, nós somos estudantes de gestão, a nossa ideia não é entender microbiologia, virologia, coisas específicas. Então, vocês vão fazer pesquisas básicas, vão apresentar o básico para alguém que não é da área específica da saúde, da área clínica ou da área hospitalar de uma forma geral, tá? Agora, o que é interessante aqui? Como a gente está falando de epidemiologia, é focar nesses fatores que influenciam, né, que são relacionados ao ambiente, multifatorialidade e tudo mais. Professor, mas a doença que eu peguei é relacionada a trabalho infantil, por exemplo. Trabalho infantil não tem um patogênico, não existe um agente ali causador do trabalho infantil. Bom, então você não vai focar nisso aqui, você vai focar no que tem relação entre trabalho infantil e epidemiologia. Tá? Existem fatores socioeconômicos para o trabalho infantil? É óbvio que sim. Você tem uma exploração de mão de obra barata, quase escravizada, você tem questões políticas ali onde não há políticas públicas eficientes, você tem questões socioculturais, né? Existe uma cultura de aceitação de criança trabalhando, porque na família inteira foi assim. Existem fatores prejudiciais psicossociais, fatores ambientais, multifatorialidade, enfim, várias questões que podem ser abordadas aqui. É aquilo, gente, vocês estão bem livres, é como se fossem apresentar numa empresa, em alguma questão, algo que, em algum lugar, algo que chame a atenção de vocês, referente ao tema de vocês, tá? Como eu coloquei ali, é imprescindível a pesquisa e leitura do material, né? Quem não fez isso não vai estar nem entendendo o que eu quis dizer com esses 3 períodos. Sem a leitura e a pesquisa não há a mínima possibilidade de compreender e elaborar a atividade. Por isso que eu estou dando um bom prazo para a elaboração. E aí, como já está lá no outro vídeo, né? A gente tem aqui quais são as doenças de estudo de cada um. Por isso que na semana passada eu deixei justamente livre lá para vocês começarem a pesquisar sobre os temas. Por exemplo, o Arthur vai falar sobre a dengue, a Eduarda sobre a sífilis, a Júlia sobre a febre amarela e a Milena sobre a Covid, né? A gente está falando aqui de uma caracterização epidemiológica, que são as doenças infecciosas. Já a Beatriz, o Ismael, o Cauê e a Rebeca vão falar de doenças não infecciosas, aquelas que tendem à cronicidade, que vão em relação ao tempo, né, exposição e risco. Aí a Beatriz vai falar sobre doenças arteriais coronarianas. Qual que é a importância de se falar de doenças arteriais coronarianas? Porque quando a gente for acessar os sistemas de informação de saúde, vocês vão ver que os indicadores de mortalidade, eles se acentuam nesse tipo de doença, tá? Por isso que é essa importância. O Ismael não está mais aqui, né? Nunca mais apareceu, seria derrame cerebral. O Cauê sobre doenças pulmonares, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica é a caracterização dentro dos sistemas de informação. Mas, basicamente, o Cauê vai falar sobre doenças pulmonares e ter uma relação com isso, tá? E a Rebeca sobre a diabetes também, que é uma outra questão de mortalidade de doença não infecciosa altíssima, tá? Então, também aqui fica esse desafio, né? Percebam que doenças não infecciosas, elas têm uma relação com o período patogênico um pouco diferente e ela tem uma cronicidade maior, ou seja, ao longo do tempo essa manifestação é contínua e permanente até ocasionar algum tipo de desenlace, tá? Então, quem pegou as doenças não infecciosas pode focar também na prevenção. E aí a gente vai descobrir a questão da alimentação, de saúde, de atividade física e outras formas que são bem evidenciadas pela ciência já como formas de prevenção dessas doenças. E demais curiosidades, né, gente? É sempre legal trazer um caso, um exemplo, uma imagem, né? O pessoal que pegou aí doenças infecciosas,
as imagens sempre impactam bastante. Então, colocar imagens ali em relação à febre amarela, sífilis, dengue, sempre causa um impacto legal. E aí, pessoal, com as outras turmas eu não fiz isso, mas ao longo do tempo, indo trabalhando em epidemiologia, a gente vai aperfeiçoando, deixando melhor as questões. A Caroline, a Jéssica, o Matheus e a Suelen vão focar numa outra área de estudo da epidemiologia, que são os agravos à integridade física. Tá? Então, a epidemiologia também estuda essas relações. Então, a Caroline vai ficar responsável por investigar as questões das armas de fogo. E aí, Caroline, tu tem uma vasta área no sentido de ver formas de prevenção, né, que nem está lá em cima, curiosidades, se existe questão social envolvida e política, a gente sabe que sim, né? Então, são várias as questões para estar abordando aí, curiosidades, como funciona em determinado país, em outro país, enfim. A Jéssica, eu acho que também não participa, né? Então, mas seria estupro. O Matheus também nunca vi nas aulas, seria tráfico de seres humanos. E a Suelen, que participa, ela vai fazer, então, a apresentação dela voltada para violência relacionada ao trabalho, e nesse caso específico, o trabalho infantil, tá? Cada um vai ficar responsável por fazer esse estudo, e essas questões são bem evidentes aí dentro da nossa sociedade. Pergunta, gente? Vamos que a pergunta de um pode ser de outro também. Nada? Zero? Tudo certo? Então tá, gente, aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês a atividade, tá? Então aqui, quem abrir o PDF vai ter o link para enviar. Quem entrar pela atividade, aqui em atividades, também vai ter ali o link para enviar a atividade, tá? Então não precisa mandar pelo Siga, porque o Siga ele só comporta um arquivo de 50 megas, então vocês vão mandar pelo Google Drive, mas aqui na avaliação também tem o link do Google Drive para vocês estarem enviando o vídeo de vocês, tá? Essa é a primeira parte. Eu só vou mostrar aqui duas coisas rapidinho, e eu acho que quem não sabe fazer pode pedir ajuda, depois pode pedir ajuda para mim também, e a gente vai conversando. Primeiro, a utilização do Google Drive, né? Então, pô, tá cheio de vídeo na internet para mostrar como que faz gravação, mas basicamente é bem simples, vocês veem os professores fazendo, né? E aí que vem aquela questão, tem que entrar com o login do IFSC, porque com o login do IFSC vocês conseguem gravar. Se vocês entrarem com outro e-mail, a ferramenta de gravação não vai estar disponível. Então tem que entrar com o e-mail cadastrado no IFSC, e aí vocês podem gravar o material de vocês. E a outra questão é a utilização do Canva. Vocês podem estar usando, professor, eu estou acostumado com o PowerPoint. Tudo bem, mas dê uma chance para o Canva. Eu acho que o Canva, por ter muita coisa já pronta, né? Ó, eu faço muita coisa nele aqui, ele acaba ajudando, porque a gente acaba só substituindo algumas coisas, né? Então, eu tenho muita coisa que eu faço aqui, ó, tudo feito aqui, e ele fica com uma qualidade melhor do que o PowerPoint, né? Por ter já modelos pré-determinados ali, eu acho que ele fica mais eficiente, tá? Então, eu vou lá e coloco, sei lá, né? Vou colocar aqui a apresentação, né? Fazer uma apresentação. Ele vai me dar a opção de pegar tipo prontas ou começar do zero, né? Então, acho que isso que é o legal dele, ó. Tem muitas ideias aqui, ó. Eu quero já pegar a apresentação dengue, né? Provavelmente deve ter alguma coisa sobre a dengue aqui. Olha quanta imagem, quanta coisa sobre a dengue. Então, já poderia ter uma base do que fazer referente a isso, né? Ou eu posso também criar um design do zero, uma apresentação do zero, e essa apresentação do zero eu fazer do jeito que eu quiser, através de elementos, texto, imagens, né? Eu falei aqui que quero fazer uma apresentação sobre dengue, né? Eu venho aqui em elementos, digito dengue e vamos ver o que ele me mostra. Tem um monte de figura, eu posso ir montando a minha apresentação do jeito que eu achar melhor, né? Eu quero fazer um texto aqui, sei lá, dengue, né? Dengue. Deixar bem grande, um alerta, enfim. Aqui, eu acho que o Canva, para quem nunca usou, né, pessoal, acho que a maioria já deve ter usado, mas o legal do Canva é que ele é a gente aprende com ele, né? Tem que ir montando, mexendo para aprender, né? Para ir mexendo e aprendendo com ele. Deixa eu colocar aqui, ó.
Só dando um exemplo, né? E aí tu vai montando, vai fazendo do teu jeito. A parte gráfica sempre faz o material ficar mais interessante, né? O fundo, a letra, dá para vocês irem mexendo. Quem nunca mexeu, acho que a maioria já deve ter mexido. E aí vocês vão fazendo esse material de vocês e apresentar. Deixa eu ver mais uma... Eduardo, eu também, sabe, eu acho muito prático, né? Se você pega uma coisa pronta ali, você pode alterar quase tudo e deixar bonito, legal, eficiente, colocar vídeo, enfim. Cada um vai fazer do jeito que achar melhor. Quem nunca mexeu, é a dica que eu dou. Assista aquele meu videozinho explicando, ele tá bem legal, ele explica algumas questões básicas ali. E procure na internet, né, pessoal? Acho que a internet, o YouTube responde muitas questões e dúvidas aí. E, claro, pode me procurar também, eu posso estar marcando um horário aí. É o que eu estou dizendo, né, pessoal? Não deixem de fazer por não saber fazer. Vai atrás, pesquisa, me manda e-mail, professor, eu nunca usei isso, vamos agendar um horário, eu agendo uma meia hora, uma hora, e eu ajudo também. Eu estou à disposição para ajudar todo mundo aí para sair um trabalho bem legal. Lembrando, gente, que se ficar legal esse trabalho de vocês, eu vou mandar para o jornalismo do IFSC, tá? Para publicar uma matéria lá com esses trabalhos de vocês. Claro, tem que estar legal, né? Se tiver tão ruim assim, também uma coisa que parecer boa vai receber críticas. Então, façam com qualidade para que a gente possa estar divulgando o que a gente está fazendo, tá? Eu já fiz isso com outras turmas, num negócio de patentes, lá você pode até colocar no currículo depois, tá? Essas divulgações públicas das atividades que vocês fazem aí. Mas é aquilo, né? Se alguém colocar no vídeo lá que a dengue é um protozoário, que o coronavírus é uma bactéria, e aí vai ficar difícil mandar isso para frente, né? Então tem que cuidar e pesquisar e ter cuidado na hora de elaborar. Para finalizar, uma coisa que eu lembrei, façam roteiros antes de montar o vídeo. O que é um roteiro? É vocês colocarem no papel como é que vocês vão apresentar aquele vídeo, tá? E outra, não mande o primeiro vídeo. Grave um vídeo, vai lá, assista, veja como é que ficou. Se não ficou muito legal, grava de novo, tá? Não manda algo que tá ruim, achando que ficou excelente. Prestem atenção, faz de novo, né? A gente gravando uma, duas vezes sempre fica melhor. Então não precisa mandar o primeiro que fez na pressa. Faz com qualidade, que isso aqui vai ficar registrado para sempre, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Fechou, gente? Mãos à massa, então? Tudo certo, professor. Então tá, pessoal, é com vocês, né? Como eu falo sempre, é proatividade, é metodologia ativa. Assistam a aula dos colegas para vocês terem uma ideia. Vocês vão ver o que é bom, o que é ruim. Vocês vão ver que tem gente que o áudio fica bem baixinho, porque a pessoa nem para escutar depois para ver que ficou ruim. Tem gente que ficou bem legal, tem uns trabalhos bem bons ali também, e assim por diante. Então tá. Valeu. Comecem, tá? Não deixem para o final e qualquer coisa entre em contato comigo que eu vou estar respondendo e ajudando. Beleza? Beleza? Até mais, gente. Boa tarde, bom final de semana. E semana que vem eu fico à disposição ali para ajudar nos envios daí. Quem terminar, envia e me avisa quem enviou, tá? Só para ver se deu certo o vídeo lá na pasta daí. Boa tarde, Tchau, professor. gente. Bom final de semana. Você também.